gravar, estamos gravando. Vamos participar aí, o pessoal que sempre participa. E a gente vai falar um pouco sobre meditação, tá bom? Ao vivo no Instagram. Tomara que não dê muito minuto, né? Despojar-se do seu caráter, dos dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, como todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinado com uma perfeita tolerância e compreensão, que constitui o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo e ter entusiasmo. É bem verdade que não vencemos sempre na vida, mas quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. É melhor dizer e ouvir que a sorte sorri para os entusiastas e ousados e saberem entender que a alegria e a felicidade não sorriem para pessimista de plantão e de carteirinha. As dificuldades, as experiências, as aflições, os sofrimentos, a gente ouve todo dia no noticiário, fazem parte da condição humana. Estamos aqui em expiação. Esta é a nossa vinda a este planeta para nos purificarmos, nos conseguir transmutar todos os nossos pecados em virtudes. Ninguém está livre disso, mas que pode fazer a diferença é a forma como reagimos diante das adversidades e como a superamos. Antes de tudo, é preciso tentar com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo superar os medos e as aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer a nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, nem ficar preocupado e nem procurando culpados, sem pretextos, sem desculpas, mesmo que tenhamos uma infância difícil. Isso não deve nos impedir de ir em frente. E não é a cabeça que precisamos abrir para avançarmos no caminho da verdade, mas o coração. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, que o ressuscitou dos mortos, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual a glória para todos sempre. Amém. Olá, está começando mais um programa Pericano no Deserto. Essa é a nossa classe. E é suficiente dizer que eu sou um aluno como vocês. E o mestre, ele quer que a lição seja apresentada aos colegas
para aqueles que estão com o ouvido desperto, para que estão atentos e focados naquilo que chamamos de transmutação. Sei que é difícil, nós estamos vivendo períodos ainda completamente. Vocês vão me perdoar porque eu na sexta-feira tive uma queda no meu sistema imunológico devido à atividade física, né? E aí o corpo muito suado, tive um choque térmico dentro de um ambiente com ar refrigerado muito, muito potente. Então ele deu um choque, eu percebi isso e automaticamente comecei a me preparar para me poder não cair, porque geralmente é uma queda brusca quando você tem um choque térmico e aí você fica debilitado e aí não consegue, perde a voz, né, fica resfriado, enfim. E aí no sábado, na sexta-feira comecei a fazer já uma prática para poder começar a amenizar. Comecei a deixar o corpo mais relaxado, sem atividade nenhuma. No sábado tive que me recorrer a um tratamento, né, farmacêutico, né, para poder expectorar e limpar. E não deixei de lado o meu chá, né? O chá é fundamental. Enfim, já estou recuperado, a voz ainda está meia rouca, mas dá para fazer tranquilo, para poder a gente seguir aí. O que é válido é você perceber, né, que o corpo, né, o corpo físico, ele foi afetado e você automaticamente, né, ele tem já o seu sistema de defesa, mas você tem que pensar junto com ele, você tem que ser como é que se diz, o motor, ele tá consciente que está entrando, né, dentro do seu ser, está com a porta aberta e os seus chakras pode ficar, seu sistema pode afetar seus chakras, pode se desestabilizar e você ficar arriado. Então ele mandou a mensagem para o cérebro, você recebeu, o corpo recebeu, mas você está atento, então você fez o que tinha que fazer. Isso é você restaurar logo o corpo físico. É como se você destruísse o templo e reconstruísse ele logo. E essas temperaturas muito quentes, quando você entra em ambiente muito gelado, acontece muito, né? Enfim, era isso. Hoje nós vamos tratar da importância da meditação. A meditação é uma ferramenta muito poderosa, a prece também, e ela nos mantém conectados. E você tem que ter isso em prática todos os dias. Café, bom dia. Vocês estão servidos? Você tem que manter em prática, porque a meditação ela é uma ferramenta poderosa, a prece também, e ela te mantém os seus sensos psíquicos harmonizados, né? E você com o corpo físico protegido. É isso. E como ela auxilia o nosso alinhamento e ajuda em nosso bem-estar e permite o contato com o mundo externo e também com o eu superior. Como é feito? Essa é a razão da sua utilização. Então, como tornar a meditação mais importante na nossa vida? Como? É isso, a gente tem que ter esse entendimento que é uma ferramenta que já se faz necessária por nós estamos vivendo uma transição, já aconteceu essa transição de eras, né? Já entramos na era de Aquário, e a era de Aquário são seres espirituais mais evoluídos, por isso que está acontecendo essa mutação, né? A gente está vendo aí vários efeitos com relação a germes, a temperaturas, né? É muito simples você entender. Quando
o planeta Terra estava todo imerso somente de gelo, quando começou ele a resfriar e a derreter, o urso polar, ele começou a mutação dele para o urso pardo. E ali começou, né, a modificação. Então, essa coisa, esse evoluir, ele faz com que o nosso ser também aconteçam mutações. Então a gente tem que estar preparado sempre para poder você manter essa conexão, né, com as esferas superiores e evoluir junto com isso, porque nada mais, nada menos é a pura verdade. Os homens sábios não conheciam nada, mas já começaram a adoração. Aí você tem lá, né, as religiões primitivas, que são a origem, as originais, as religiões primitivas. Não existia templo, não existia igreja, não existia sim adoradores, né, das coisas da natureza. Então são as religiões primitivas, aonde as outras religiões buscaram ali, né, interpretações e evoluções, e aí evoluíram. Aí você tem elas evoluídas hoje, mas elas são primitivas. Contato com direto à natureza, você vai encontrar aí dentro de tribos primitivas, né, indígenas, você vai encontrar a original, aquela coisa original, a verdadeira religação. A gente fala religião, né, mas é a religação com o superior. O homem e a mulher atualmente estão muito ocupados em investigações e pela força das circunstâncias se acha inteiramente polarizado no eu inferior, né? A ênfase posta na importância da meditação decorre naturalmente da compreensão pelo estudioso da absoluta necessidade do domínio da personalidade pelo ego. E aí você tem que controlar o ego, né? Porque ele é poderoso. É aquela história da cabala, é o pote vazio. A gente é recipiente. A gente tem a necessidade de luz. Então esse pote ele não pode transbordar, mas também não pode ficar vazio, ele tem que estar, né, no nível. A polarização, essa que ocorre tanto no corpo emocional como no corpo mental, nossa natureza emocional representa o maior desafio durante nossa jornada humana como seres espirituais. A gente tem que entender que a gente é dual, né? Corpo e mente, mas é trino em manifestação. Corpo, mente e espírito. O espírito é onde a gente fica tentando se conectar o tempo todo. Assim como o corpo físico tem determinadas características e funções, o mesmo acontece com o nosso corpo emocional. Interessante a considerar e indicar ao estudante é o seguinte: enquanto a polarização for puramente física ou puramente emocional, não se sentirá necessidade alguma de meditar. Você já se percebe que a grande maioria não se interessa por meditação devido a justamente esse interesse, dessa polaridade maior. Você pega um termômetro, né? Você nunca sabe aonde começa o frio ou o quente. Você não sabe. Você tem um termômetro, mas você não sabe onde começa o frio ou o quente. Mas quando você coloca no teu corpo, você percebe que ele vai subir e vai mostrar a temperatura. Então, a meditação, você não consegue
entender, querer, né, aquela vontade de vou meditar, assim de repente, porque o seu físico e o seu emocional, como está impregnado aqui no plano físico, você está com muita informação sobre essas duas polarizações, você não vai sentir interesse. Então você tem que largar isso, né? Largar para poder penetrar nesse universo. Mesmo quando o corpo mental está ativo, nenhuma solicitação aparece antes que o homem ou a mulher tenha passado por muitas mudanças e em muitas vidas passadas. A gente chama isso de almas velhas. Eu sou uma alma velha, uma alma que já teve várias vezes nesse planeta. E a gente tem esse entendimento em várias culturas, né? Em várias religiões que preconiza a reencarnação, enfim. Quando você é uma alma velha, ela não, já vem preparada, né? Na infância, se for despertada logo na infância, ela medita da infância até a velhice. Quando a gente está no Ocidente, vamos supor, eu sou uma alma velha do Oriente, aí agora reencarnei aqui no Ocidente. Eu só me despertei depois dos 40, porque eu não tinha nascido na minha, vamos dizer assim, no meu seio de uma vida passada. E aí acontece de quando você chega numa determinada idade, começa o questionamento, começa a buscar, e aí desperta, e aí você começa a prática novamente, dá sequência. Tem experimentado a taça do prazer, da dor, através de muitas encarnações, tenha tocado as profundezas da vida, vivida inteiramente pelo eu inferior, e tenha considerado insatisfatória. Então essa taça do prazer e da dor é a mesma coisa na Cabala, é o nosso vaso. Nós somos um vaso. Então a gente tem que ter a sabedoria pela ação, né? Então o desejo te leva a uma busca, aquela busca é uma experimentação, e aí se você experimentou, gostou, mas que não é o suficiente para te fazer, né, meditar e você ficar aprisionado, você ainda não está preparado, você é uma alma nova. E aí quando você já tem seu pote, no seu vaso, você foi lá, experimentou pelo desejo, experimentou, caiu, né, de tanto experimentar, porque transbordou, e conseguiu reerguer e voltou ao domínio, você é uma alma velha. Desde cedo, o desenvolvimento humano, o corpo emocional é exposto a vibrações, influência e sensações do mundo externo. Como resultado disto, as portas de proteção dos nossos chakras ou centros psíquicos ficam abertas, a tal política de porta aberta. Ficamos desprotegidos para influências externas. É aquela velha história, né? Você não consegue manter foco. Toca o telefone, você vai lá, mete a mão para atender. Você está fazendo um exercício de meditação, o telefone, ou aquela chamadinha de... Aí você vai lá, pega para olhar. Isso é uma desconexão do seu psíquico, que você está aprisionado àquela ferramenta. Então você não consegue manter foco e você toda hora é desviado. E isso é ruim para quem pratica meditação. Você pode estar meditando e o caos pode estar presente e você não pode ser afetado. É mais ou menos isso. Desde cedo, o desenvolvimento humano, o corpo emocional é exposto a vibrações, influências e sensações do mundo exterior,
como resultado disto, as portas de proteção ficam abertas. Então essa porta de proteção, ela está ao nosso redor, né? A aura é uma proteção, ela pode se estender até 3 metros, dependendo da sua espiritualidade. E essa porta aberta, ela acontece de muitas formas, contato com seres humanos, né? Porque é o magnetismo. O magnetismo é assim, ele vai atrair o contrário, né? Se você está totalmente positivo, você vai atrair o negativo. Então, como você é um ser espiritual, você está positivamente, você vai atrair o negativo. É esse negativo que vai tentar penetrar para poder adquirir um pouco da luz, um pouco dessa vibração. E o mundo externo, ele é totalmente negativo com relação a todas as necessidades dos seres humanos. Necessidade de alimento, necessidade de emprego, necessidade de dinheiro, necessidade de... Enfim, é muita necessidade. Então, quando você se livrou disso tudo, mas você vive no plano terreno, você não está lá isolado lá no Tibete ou lá no Himalaia, você não está no templo daquele lá na China, você está aqui, você tem que viver isso. Então toda vez que você vai ao externo, você volta, né? Se você não estiver atento, você volta carregado daquele negativo que você aprisionou, né? E a mente fica carregada. Acontece muito isso. Por exemplo, você tem uma vida confortável, um veículo, né, para transporte adequado, confortável, luxuoso, enfim. E você vai de encontro a um centro de cidade e tal. Nessa estrada há outros veículos, vários. E todos ali têm um motorista. E todos eles têm um desejo. E quando ele vê um desejo daquele que é o teu, começa a atratividade, né? A atratividade mentalmente, não precisa estar em contato, mentalmente começa todo aquele pensamentos que estão ali daquela estrada a se localizarem lá naquela direção. Por isso que há a necessidade da proteção. Eles são enviados mentalmente, ninguém vê, mas são enviados. E quando há aquela insatisfação completa de um que, né, não conseguiu, que ele tem uma inveja alocada, mesmo impregnada, ela é lançada. São como bombardeios mesmo de negatividade, que você não precisa você ficar olhando, não precisa nem você está protegido, mas que são bombardeados lá são. E automaticamente você, se tiver distraído, uma das distrações é o pote muito cheio, transbordado. Se você, no seu vaso, você mantém ele meio cheio e não deixa transbordar, você não vai ficar distraído. Mas se você transbordou, por exemplo, alegria demais, transbordou, tudo tem que ser em dose, transbordou e tal, e aí você deixou, por causa da alegria, deixou de praticar meditação, prece, oração durante, sei lá, 3 meses, porque a alegria foi constante. Você está totalmente desprotegido. E aí, amigo, ladeira abaixo. Porque o magnetismo que você tem, todo negativo, ele está atrás de você. Em palavras simples, o corpo emocional indisciplinado torna-se um reflexo do seu ambiente. Assume cores, os sons, os contatos, as impressões e os movimentos do meio circundante de qualquer pessoa que deseja entrar, qualquer negatividade, qualquer pensamento negativo.
Deixa eu dar uma olhadinha. Tá. Qualquer pensamento negativo. Então isso tudo vai carregar o seu corpo emocional, a sua proteção, as suas portas vão ficar todas elas em risco, né? O corpo emocional torna-se responsível ao mundo externo, aos seus desejos, expectativas, sentimentos e, é claro, suas emoções. Esses fatores deixam suas marcas características. Aqueles com qualidades negativas criam desarmonia e confusão e podem resultar em traços de distúrbios de personalidade. Estudantes sinceros de misticismo e espiritualidade devem continuar se empenhando em estabilizar esse importante corpo emocional. Esforços devem ser feitos para reorientar o corpo emocional e postar um guardião à sua porta, deixando entrar somente eventos harmoniosos. Com isso, o guardião interno vai ficando cada vez mais forte e a política de porta aberta muda. Então é isso. Transbordou o pote, tem que se reestabilizar antes de fazer qualquer tipo de contato novamente, porque você já está sobrecarregado com toda a negatividade. E se você tem que se comprometer a ser focado em alguma coisa, algum projeto, algum trabalho, não vai conseguir. Vai perder totalmente o foco, não vai conseguir se concentrar e pode pôr em risco todo o projeto. Então, a meditação, a prece, a oração, política de porta fechada, só entrar em eventos harmoniosos e postar o guardião. Para quem é estudante de misticismo sabe que o guardião é o protetor da porta. E o guardião interno, ele é o nosso anjo, é o nosso guia. A gente chama de amigo fiel. Então ele é o nosso guardião. E aí você vai entender o seguinte agora que eu vou falar. Presta bem atenção nisso. Como nós somos vasos, precisamos de luz, quem é que precisa de mais luz dentro do nosso eu interior? É o nosso amigo fiel, é o nosso anjo da guarda, é o nosso protetor, é o nosso guardião. Ele precisa de luz. Então toda vez que você está desconectado, que você está impregnado de atrações negativas que desestabilizaram o seu corpo, corpo emocional, a política de porta aberta deixou penetrar vários sentimentos não harmoniosos, embora sejam de prazeres que você utilizou, enfim, mas são prejudiciais. E aí o anjo, o amigo fiel, ele vai ficando na escuridão, ele vai perdendo toda aquela luz que você tinha trazido através da prece, da meditação e da oração. Ele vai sumindo, ele vai ficando aprisionado no escuro. E aí você tem que trazer de novo a luz para ele. É isso. Essa é a técnica. Por isso que o amigo fiel é o seu guardião, é o seu protetor do seu emocional, físico e mental. É ele que vai te garantir a sua conexão com o mundo, o plano espiritual, o cósmico, e fazer com que você fique sempre harmonizado, em paz, independente do caos que esteja ocorrendo, porque o caos ele tem que existir, né? Nós estamos aqui em expiação, então faz parte da nossa vida todo esse processo
de aflições, dificuldades, para que a gente reorganize o ser e quando você encerra aqui no plano material, você entrega esses conhecimentos, essa sabedoria aos, a gente chama de coro, né? É uma hierarquia. Então, aonde você estiver ali na hierarquia, ali tem um representante da ação divina, né? A gente tem lá serafins, querubins, anjos, arcanjos, enfim, aonde você está situado nesse plano, você vai deixar ali a sabedoria que você teve, que você buscou, que você aprendeu com o seu erro. É isso. E aí a política de porta aberta acaba. Então, ele começa a voltar seu pensamento para outras coisas, a aspirar por algo desconhecido, a perceber dentro de si mesmo os pares de opostos e a entrar em contato em sua consciência com possibilidades e ideais até então não sonhados. O corpo emocional para de responder aos estímulos negativos ou ser perturbados por eles. Agora ele responde unicamente aos estímulos superiores e mentais, e espirituais e divinos, e as sugestões do mestre interior retornam. É a voz interna. Só que essa voz interna, ela é assim. A gente está, como a gente fala, a gente é dual, é corpo e mente, né? Tá aqui. Só a quantidade de coisa que você fica ouvindo mentalmente é tudo fofoca. É tudo para te desviar. Porque o seu mestre interior, o seu amigo fiel, ele vai conversar com você de uma outra forma. Sonho místico, intuição e através da prece e da oração e da meditação. Aí ele vai conversar contigo. O restante, esquece. A maioria, 95% é fofoca. É tudo que você capta, né? Que a gente chama antena, né? Capta da conversa de outro. Por exemplo, quer ver uma coisa? Repetitiva das suas atividades dentro de casa, a maioria é memória que está armazenada nas paredes, nos seus ambientes. E aí você acaba repetindo aquilo tudo ali. É a influência daquilo tudo que você faz dentro da tua casa, e não tem nenhuma voz ali de mestre. É tudo sua própria, ou de alguém que teve, ou que alguém que já morou, que faz repetir na sua mente. Aí você quer ver? Você está na cozinha, aí vem na mente, pega água, pega o arroz, pega comida, é sempre para comer, né? Na cozinha é sempre para comer. Enfim, isso, se você não está atento, você não tem percepção, você é desorientado. E aí você dando a fazer, aí vem, quando está na cozinha, gula. Se está numa rua, por exemplo, próxima a bares, e que você não é mais um frequentador assíduo, você agora está mais concentrado em outras coisas, você não é atraído. Mas se você está distraído, aquelas coisas, aí vai embora. E aí é aquela coisa, né? Você deixou de ter foco para poder ser aprisionado. A mente, a voz na mente, ela é muito maior, né? A fofoca, né? Para que você erre do que para você acertar. E é muito repetitivo, é muito loop. A gente pega aí qualquer estudante de linguagem de programação, abre lá o Begin, aí vai, bota abre o Begin não, faz um sistema e tal, end, aí bota lá um loop lá embaixo, aí fica rodando. Qualquer um que estudou aí C++, COBOL, BASIC,
Eu estudei até Xenix. Enfim, a linguagem de programação. Na Matrix, né? Aquelas letrinhas assim e tal. Aí você dá pra ver a Matrix repetindo toda hora. No final do filme Matrix, o Coroa lá mostra, né, que se você não tiver escolha, né, fica repetindo o tempo todo. Teremos chegado a um ponto em que o sucesso, a popularidade e os dons variados lhe pertencem e, entretanto, não lhes traz satisfação fazer uso deles. Esse é você manter o pote meio cheio. Popularidade, dons variados, sucesso, tudo isso não te faz você ser superior a ninguém. Você mantém a humildade. Embora seja difícil, que é difícil quando chega nessa fase, você tenta manter sempre a humildade e o entendimento de que é tudo passageiro, que aquilo vai passar. Então, não se aprisione. A solicitação interna persiste sempre, até que a dor seja tão intensa que o desejo de alcançar além e acima, de averiguar algo e alguém mais adiante, suplante todos os obstáculos. Essa é a grande situação. Quando você está nessa fase, né, de sucesso, popularidade, existe um desejo maior de espiritualidade, que aí é onde você tem que, né, se proteger e buscar mesmo. A senda da regeneração, da reintegração, começa com um profundo e honesto desejo pelo infinito. Ele prossegue através da meditação, contemplação do plano místico e de progressivas iniciações, tudo subordinado a uma profusão de preces. As iniciações, elas são transformadoras e são poucos aqueles que conseguem fazer iniciações independentes de grupos espirituais, são poucos, porque sendo uma alma velha ele consegue fazer as iniciações dele, que vai despertando, ele consegue, né, através do seu trabalho intuitivo, enxergar o que ele tem que, né, absorver. Por exemplo, a gente está agora no mês de março, né, vamos encerrar o verão, vamos entrar no ano novo. Esse é o ano novo, é o hemisfério sul, né, e o hemisfério norte. Aí você tem a mudança do equinócio. Então isso é uma iniciação, se você está atento, porque é assim, a lua cheia nesse período ela tem uma mudança. Se você está percebendo, se você sabe, você tem que fazer todo o processo, todo o ritual que é para poder você ascender, porque há uma modificação de posição. Então você tem que se preparar, se prepara e tal, para quando chegar no dia, você ter essa iniciação junto. O homem e a mulher começam a voltar-se para dentro de si e a procurar a origem de onde veio. Começa então a meditar, a refletir, a intensificar a vibração, até que, com o correr do tempo, armazena os frutos da meditação. E aí você mantém ela como uma atividade, né, do dia a dia. Vou citar agora 4 coisas que a meditação faz em nós. 4 coisas importantes. A primeira, capacita tanto o homem como a mulher a entrar em contato com o ego e a alinhar os 3 corpos inferiores. Segundo, coloca o homem ou a mulher numa atitude de equilíbrio, nem completamente receptiva e nem negativa, nem completamente positiva, mas num ponto de equilíbrio. Assim é dada a oportunidade ao ego e mais tarde ao mestre interno, ao nosso amigo fiel, a receber luz. E nada perturba esse equilíbrio, se você o mantém. E sintoniza a vibração consciente numa nota mais alta do que até então,
de compelir, né, a consciência a vibrar numa medida nova e mais alta. Por isso que são os teclados, né, os teclados do universo. Aí você tem as notas musicais, e aí você, entendendo dos períodos do dia, que são 7, agora a gente está no período F, nota musical Fá, e aí você tem lá um som vocálico, ou um mantra, enfim, e você para por meio-dia, dá uma parada, ou faz em pé mesmo, se concentra, né? Se você está trabalhando, dá aquela parada daquele universo que você está ali agindo e se conecta. É isso. Nós aqui no Ocidente a gente vive essa aceleração, mas lá no Oriente param-se todos, né? Vão lá na mesquita ou no Tibete, vão para lá para o local de meditação, enfim. Essas práticas não chegaram até nós, a gente só tem aí, né, alguns templos, algumas pessoas orientando, mas a gente deve inserir isso no nosso comportamento, independente de religião. A gente tem que saber amar tudo, porque as religiões são uma evolução daquela primeira lá atrás. A gente tem os sumérios que adoravam, né, sol, a lua, e aí tiveram lá seus rituais, e aí dos sumérios, aí você tem lá o Abraão pegando tudo aquilo junto com o código Hammurabi, transformando, né, para o seu povo. Enfim, aí vem a evolução, as religiões. Aí vai embora. Você pega, né, Ismael trabalhando, depois passa Maomé transformando, só que Maomé estudou um pouco do judaísmo e transforma o islamismo. Enfim, tá tudo lá bonito, tudo em evolução, né? E aí a gente tem o respeitar, porque é assim, essa evolução mostra justamente que a cada religação e a cada aquele grupo é o entendimento daquele grupo. Só os mais evoluídos podem transitar, né, em outras religiões, as almas velhas. É, é, não é difícil, não é explicado, né? Essa parte, pela prática constante, né, da meditação, o ponto todo de equilíbrio é gradualmente deslocado para mais alto, né? E aí não mais atinge o emocional, o externo, não entra em contato com o mental, e o homem e a mulher, né, daí em diante, está lá polarizado na consciência espiritual. Então você deixa as suas portas, né, fechadas, o guardião mais forte, e estabilizou ali, né, o equilíbrio. E terceiro, estabiliza as vibrações inferiores dos subplanos, dos planos emocional e mental. Ela inicia o trabalho de harmonizar o eu com vibrações do terceiro subplano em cada um dos três planos inferiores, até que esse subplano seja dominado. Então existem subplanos, né, na consciência, que você aos poucos, com a prática, ele vai sendo dominado. É como se você tivesse que carregar, né, aquela tarjazinha de carregar, aí você está mantendo a meditação, aí chegou a 50%, chegou a 100%, aquele subplano está dominado, você já controla ele. O segundo subplano, então, o próximo a ser sincronizado. Um homem ou uma mulher alcança o ponto de consecução da personalidade neste ciclo quando consegue vibrar e avançar conscientemente até o quarto subplano. Poderíamos denominar o quarto subplano nos planos físico, emocional e mental, como no plano da personalidade aperfeiçoada. É onde a gente chama de caráter, né? Ela aperfeiçoou. Você agora equilibrou no físico, emocional e mental. No biorritmo que eu estudo, né,
Tem aí um vídeo aí, você pode dar uma olhada. A gente tem os biorritmos, né? Físico, mental, físico, emocional e intelectual. Aqui a gente trata, né, do físico, emocional e mental. O intelectual é o mental. Só que para a gente, no mundo da matéria, no físico, no dia a dia, ele funciona, né, com as duas polaridades, positiva e negativa. Então, de 33 dias corrido que tem do intelectual, você utiliza bem o positivo com um período, certo? Dos 7 períodos do dia. Por exemplo, para leitura, o período E é o excelente. Terminou ainda agora. Eu estava lendo, né, a resolução normativa 1059, aí achei uma coisa fundamental e postei aí para aqueles que são interessados também, né, que a gente tem aí um aumento de carga quando a gente instala, né, um carregador de veículo na unidade consumidora. Eu não vou misturar aqui, isso é só um exemplo de como funciona para a gente poder manter o equilíbrio e não ficar aprisionado, repetitivo nas coisas e tá sempre buscando o novo e trazendo. Buscando o novo e trazendo. É isso. Utilizando sempre o intelectual no positivo, o período certo, né? O período E. Se possível, você utilizar a lua. Aí a regra é o quê? Se você tem que fazer uma apresentação e fazer o exercício, você tem que plantar ela na lua nova, trabalhando na lua nova e lua crescente. Na lua cheia você não faz nada para que quando for na apresentação ela produza sozinha. É isso aí, é prática. No sentido concreto do termo e do ponto de vista da visão inferior. Essa encarnação particular será aquela na qual o homem ou a mulher consiga expressar mais completo o seu eu inferior, fisicamente perfeito, emocional, vibrante e mentalmente colossal. É isso. A gente vai pegar isso em Matrix, quando eles estão em Gaia, que o lá não é política, e sim conselheiros. Então o conselho está superior às equipes que vão, né, nas naves, né, Nabucodonosor, né? Quando a gente fala Nabucodonosor, a gente lembra, né, Nabucodonosor, eu lembro logo de Daniel fazendo para ele a questão das eras, né? A era de ouro, era de prata, era de ferro, não, era de bronze, as pernas eram de ferro, é isso? Não, o pé era de barro, enfim. Nabucodonosor, né, o sonho dele, aquela coisa todinha, e Daniel revela para ele. Então, é uma revelação que o profeta mostrou para ele naquela situação que a gente tem aí, né, no Ilíada a mesma coisa, a gente tem em Homero, a gente tem todo mundo, Platão, a gente tem Pitágoras recebendo essa informação das eras, enfim, a gente entrou agora na era de Aquário, né, a era que pode se tornar a era de ouro numa repetição. Se tratando da nossa percepção, né, essa encarnação particular sobre o filme de Matrix, é isso. A gente vai ter lideranças de uma forma que vai haver conselhos e não aquela coisa política, né? Conselhos onde vão ter votações, né? E o conselho vai orientar através daqueles que estão, né, na frente de batalha. Então é nítido, o conselho são seres inteligentíssimos, mas você vai ter isso em Matrix, você tem isso na Jornada nas Estrelas, você tem, enfim, você tem já mostrando esses seres colossal que possuem mente, possui
o seu corpo, né, organizado e equilibrado, né, o físico, o mental e o espiritual. É isso, é muito legal a gente entender e praticar isso. Então, alcançando isso, começa a transferência para uma vibração mais alta, a sintonização para o eu superior e a harmonização da personalidade. E em quarto e último, né, auxilia na transferência da polarização de um dos átomos permanentes da personalidade para o átomo correspondente da triada espiritual. A gente fala em átomo, algumas ordens falam nous, enfim, a gente tem lá sim aquela energia pulsante menorzinha, né, que faz parte, né, do nosso universo, da nossa composição. Em consequência, pode ser facilmente percebida a natureza essencial da meditação e seu sábio e diligente e sério exercício. Cedo ou tarde na experiência, depois do superior, obter o que o inferior tem a oferecer, o homem começa a meditar. Suas tentativas são desordenadas a princípio e algumas vezes o eu superior apenas force o homem ou a mulher a pensar e a meditar seriamente, a intervalos raros e isolados. Mas frequentemente aparecem razões para um retiro interior até que se sucedam para homens diversas vidas devotadas à meditação e a aspirações místicas, culminando geralmente com uma vida voltada inteiramente para elas. Isso marca o ponto da mais alta aspiração emocional, a parte da aplicação científica da lei por intermédio do corpo mental. Essas leis são as que governam a verdadeira meditação. Por trás de cada um de vós que estáis definitivamente trabalhando sob a direção de um dos mestres, jazem duas vidas de culminação: a vida de apoteose mundana, a vida da mais intensa meditação, segundo a linha mística ou emocional intuitiva. Tal vida meditativa foi levada, seja no mosteiro, seja num convento, seja lá na Europa Central, seja por aqueles ligados ao Mestre Jesus, Yeshua, nossa frente de estudo, né? E seus discípulos, né? O martinismo, ou lá na Índia, no Tibete ou na China, pelos discípulos do Mestre Múria, ou do Mestre Kutumir, que é atrás de mim. Enfim, todos eles são mestres do passado e nós devemos a eles, né, esse trabalho em sequência de uma evolução da consciência. A princípio a gente não percebe, não sabe ainda, não estamos estudando isso, mas já temos aí, né, a era de Aquário e as crianças vindo já com a mente precisando ser, né, trabalhada com delicadeza, com cuidado, que ela já vem super interessada nesses conhecimentos. São as crianças índigo e cristal. Tem um livro muito bom, né, da Ingrid Caetê, né, sobre as crianças índigo e os adultos índigos, né, e sobre as crianças índigo e cristal. É um livro que vale a pena dar uma lida, tem muita informação. E é isso, a gente precisa estar melhorando nossa concepção com relação à meditação, trabalhar mais ela, prece e orações, para poder a gente, né, instruir essas crianças que estão vindo aí. São seres evoluídos já, e elas precisam estar com apoio já aqui no plano terrestre. Eu não vou encerrar com poesia hoje porque já deve ter passado de 1 hora, mas vale a pena a gente estar aí fazendo esse trabalho. Vamos fazer aqui não uma meditação, mas sim uma reflexão com relação a tudo que foi dito, para que esse estudo, essa pesquisa que eu faço e eu ponho à disposição, ela sirva, né, para outros que estão aí interessados
e aumente, né, o número de meditadores, o número de pessoas que produzem boas orações, né, que façam seus contatos. O mundo agradece. Existe uma coisa bem clara, né? Quanto mais prece, mais as orações é, emitidas, né? Ela vai diminuindo essa parte que eu falei, né? Dos pensamentos negativos, que ficam tudo na aura do planeta. É isso. Então, vamos meditar um pouco, ou vamos refletir sobre aquilo que foi dito. Com a graça de Deus e as bênçãos dos mestres, santifique esse período de reflexão. Nosso trabalho seja aí um trabalho para que alcance aqueles que estejam, né, interessados em fazer uso da meditação. E eu agradecer aqueles que participaram, aqueles que estão aí do outro lado, né, ouvindo esse aluno aqui falar, porque eu nada sei. O que eu li, o que eu estudei, o que eu pratico, eu estou pondo à disposição. Não sou mestre de ninguém e acredito que o despertar, né, o conhecer-se a si mesmo, conhecerás os deuses. Só depende de nós botar em prática, tá bom? Então, nós vamos encerrar esse programa Pelicano Deserto, né? Dessa segunda-feira maravilhosa, né? Hoje, 13 de março de 2023. É isso, tá bom? Muito obrigado.